Na semana passada vocês escutaram muito falar sobre a taxa Selic, porque ela foi alterada. Então, nesse vídeo eu vou abordar alguns assuntos sobre a taxa Selic, o que é a taxa Selic, o que ela impacta na sua vida e também nos seus investimentos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo aí para a gente alcançar mais pessoas e levar mais conteúdo sobre educação financeira. Vamos lá, vamos falar sobre a taxa Selic hoje. O que é a taxa Selic, o que ela impacta na nossa vida. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender de uma vez por todas o que a taxa Selic impacta e por que ela é importante na sua vida. Vamos primeiro definir o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. De forma bem simples, a taxa Selic é o custo do dinheiro para a sociedade. Quando você for fazer algum empréstimo, alguma coisa do tipo, tudo vai balizar através da taxa Selic. Quando você vai fazer um investimento, que você vai investir no Tesouro Selic, ela vai pagar o que a taxa Selic determinou. Hoje no Brasil, temos duas taxas Selic. Temos a taxa Selic Meta, que é aquela que o Copom define. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas temos a Selic Meta, que a reunião do Copom define, e a Selic Over. A Selic Over que remunera os seus investimentos. Então sempre que você comprar um título que é atrelado à sua remuneração sobre a taxa Selic, você está recebendo a taxa Selic Over. Mas aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a taxa Selic Meta. A taxa Selic Meta, ela é definida através de uma reunião e quem define essa taxa a gente chama que é o Copom. O Copom ele se reúne a cada 45 dias, tem vários membros lá que participam dele e eles definem lá, será que é preciso aumentar a taxa de juros, será que é preciso diminuir? Eles fazem uma análise do cenário brasileiro e do cenário internacional, verificando como é que está a inflação, como é que está a atividade econômica, como é que está a dívida pública do Brasil, como estão as contas públicas. E através de toda essa análise, eles definem uma taxa para o Brasil, que é a taxa básica de juros da nossa economia. E na semana passada, o Copom definiu que ia aumentar em 0,75% a nossa taxa Selic. Ela ia passar de 2% para 2,75% ao ano. Foi um aumento assim considerável. A grande maioria do mercado achou que o Copom foi bem ousado nesse aumento de taxa. Todo mundo esperava uma taxa de 0,5%, mas o Copom simplesmente surpreendeu e aumentou para 0,75%, aumentou para 2,75% ao ano. E eu vou explicar para você o que ela impacta na sua vida. Vamos entender. Já disse que é a taxa básica de juros e que é o custo do dinheiro para a sociedade. Então, quando o Copom ele diminui essa taxa Selic, ele está querendo injetar dinheiro na economia. Nossa, Vinícius, como assim? Ele injeta dinheiro? Vamos lá, vocês vão entender. Devagarzinho, para vocês entenderem. Quando o Copom diminui, você injeta dinheiro porque é o seguinte, o crédito fica mais barato. Para você pegar um empréstimo no banco, ele fica mais barato, porque a taxa Selic reduziu e o custo do dinheiro, como é a taxa Selic, o banco vai lá e fala assim, pô, a Selic diminuiu, então eu vou diminuir o empréstimo para o empreendedor. Para aquele cara que tá querendo aumentar a sua fábrica, comprar uma máquina, o capital, o dinheiro para ele vai ficar mais barato. Ou você, uma pessoa comum que quer comprar um carro, que quer financiar uma casa, quando a taxa Selic está bem baixa, o dinheiro fica mais barato para você, então você pega dinheiro para você financiar essas coisas. Então quando você está pegando dinheiro e comprando o carro, ou a casa, ou fazendo alguma outra coisa, você está colocando dinheiro na economia. Então a forma que o governo vê de injetar dinheiro é reduzindo a Selic, porque você está incentivando o consumo das famílias e isso faz que a economia comece a girar. Então, quando você reduz, você incentiva. E o contrário é o seguinte, quando você aumenta a taxa Selic, é porque você está tentando controlar a inflação, você está diminuindo o consumo das pessoas, porque como o crédito vai ficar mais caro, você vai pensar duas vezes em comprar um carro, e o empresário vai pensar duas vezes em pegar um empréstimo para aumentar a sua fábrica, porque o custo do empréstimo vai ficar maior. Então, quando a taxa Selic aumenta, ele está retirando um pouco de dinheiro da economia para tentar controlar a inflação. O principal objetivo da taxa Selic é o controle da inflação. Como a gente sabe, aqui no Brasil, desde o ano passado, a gente vem sofrendo com a inflação.
A meta do governo é terminar entre 3% e 4,5%, ele ultrapassou essa meta da inflação. Se você acompanhar o IPCA acumulado dos 12 meses, hoje já estamos em 5, alguma coisa. Então, a inflação está descontrolada. E o que o Copom fez para tentar controlar essa inflação? Ele resolveu aumentar a taxa Selic. Porque você vai aumentar a Selic, você vai diminuir o consumo das famílias e diminuindo o consumo, você vai conseguir equilibrar oferta e demanda. No ano passado, tivemos o auxílio emergencial, o governo injetou bastante dinheiro na economia. E como é que funciona a lei da oferta e da demanda? Quando você tem uma oferta limitada e uma demanda assim excessiva, o que é a tendência dos preços acontecer? É de subir. Como você tem muita gente querendo comprar um produto, querendo consumir um produto, e você não tem muitas pessoas do outro lado fabricando, produzindo esse produto, vai chegar uma hora que vai ter um descompasso aí. Então o que acontece com os preços? Eles precisam ser aumentados. Quando você aumenta o preço, você vai ter esse equilíbrio, porque a demanda vai falar assim, pô, tá muito caro comprar esse produto, então eu vou diminuir, eu vou comprar outro produto mais barato. Então a forma de equilibrar os preços é dessa forma, a lei da oferta e da demanda. Então o Brasil está tendo esse problema, tinha muito dinheiro na economia, ia chegar uma hora que alguns produtos não ia ser possível comprar, então os preços começaram a aumentar e o Copom veio e aumentou a taxa de juros para conseguir controlar, para ter esse equilíbrio aí. Outra forma também que o Copom aumentou a taxa de juros, que é para diminuir, para valorizar o dólar frente ao real. Para valorizar o real frente ao dólar. Hoje a gente sabe que o dólar está muito alto, então alguns preços aqui no Brasil está aumentando muito por conta do dólar. Vamos dar o exemplo do combustível. O Brasil traz esse combustível de fora, então ele paga em dólar, e como o dólar aqui no Brasil está muito caro, então o repasse para o consumidor final, que é você, também ele fica muito caro. E quando você aumenta a taxa de juros, o que o Copom está sinalizando para o mercado? Vamos pensar que você é investidor, você é um investidor estrangeiro, você está lá nos Estados Unidos, aí você tem dinheiro para investir, e hoje o Tesouro Selic, vamos assim dizer, dos Estados Unidos, a mesma coisa dos Estados Unidos, não é o nome Tesouro Selic, mas vamos só para exemplo para você entender. O Tesouro Selic dos Estados Unidos ele vai pagar mais ou menos aí 0,25% ao ano, 0,5% ao ano. Então você que é investidor, você vai sempre procurar uma rentabilidade maior. Então o que o investidor estrangeiro faz? Ele fala assim, pô, o Brasil ele aumentou para 2,75% ao ano, se eu investir no Tesouro Selic, que é o título mais seguro aí do Brasil. Então, eu como sou um investidor estrangeiro, quero ter uma rentabilidade maior, eu vou colocar esse dinheiro no Brasil. Eu vou investir no Tesouro Selic. Então, quando você vai investir aqui no Brasil, o estrangeiro ele traz o dinheiro para cá. Quando ele traz para cá, ele traz em dólar. Mas para comprar alguma coisa na nossa economia, ele precisa transformar em real. Então, ele traz em dólar, transforma em real e compra o Tesouro Selic. Quando vem um excesso de dólar para a nossa economia brasileira, isso faz que o quê? Que o real valorize. Porque tem muita gente trazendo dólar para cá e vai ter muita gente querendo trocar esse dólar por real. E como eu falei, a lei da oferta e da demanda. Quando tem muita gente querendo comprar algo, a tendência é que o preço suba. Então o Copom ele fez esses movimentos para tentar controlar a inflação, que é o aumento de preço, e também controlar o câmbio, que o câmbio está muito descontrolado, o preço do dólar está bem alto, então uma forma aí também de combater a valorização do dólar frente ao real é nesse aumento de juros que você vai atrair capital estrangeiro para cá. Você viu que todas essas informações que eu passei para você vai impactar diretamente na sua vida? Se o dólar fica muito valorizado, impacta no combustível, impacta na sua alimentação e também quando os juros dispara, você vai consumir menos, você vai comprar menos produto, mas é uma forma de controlar o preço da nossa economia brasileira. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, dá um like, também segue meu canal, se inscreve no meu canal aí, dá uma moralzinha e também compartilha com seus amigos se eles não entendem o que a Selic impacta na vida de cada um, então a partir de agora vocês vão saber. E também me segue lá no Instagram, @rangelvi, e eu espero vocês até quinta-feira para o nosso próximo vídeo.